Muito pouca gente sabe, mas depois que duas pessoas se casam, é possível que haja alteração do regime de bens. Ou seja, é possível que duas pessoas se casem por meio do regime da comunhão parcial de bens e depois mudem de ideia e peçam, providenciem a mudança para o regime da comunhão universal de bens ou para a separação de bens, por exemplo. Os efeitos dos regimes de bens são diferentes e influenciam na forma como esses bens, esse patrimônio se comunica entre os dois cônjuges e como que vai funcionar uma eventual partilha, seja no divórcio, seja numa dissolução pela sucessão, ou seja, um inventário no caso de um dos dois cônjuges virem a falecer. Como que isso funciona? É necessário que se peça essa alteração de regime de bens pela via judicial, por meio de um processo, ou seja, o casal, de comum acordo, contratam um advogado que vai entrar com o processo pleiteando que o juiz promova, autorize a alteração do regime de bens. Uma vez isso acontecendo, o registro do novo regime de bens na certidão de casamento e passa-se a vigorar os efeitos do novo regime escolhido. Há uma outra questão muito pouca gente conhece. Pode ser o caso, dependendo do entendimento do juiz, de se fazer a partilha dos bens que foram adquiridos até aquele momento que se está pedindo a alteração. Ou seja, o juiz diz o seguinte: tudo bem, vocês querem fazer a alteração de regime de bens? Sem problemas, mas para que seja feita essa alteração, vamos fazer primeiro uma partilha dos bens, do patrimônio constituído até agora, e depois dessa reorganização patrimonial, a gente passa a instituir os efeitos do novo regime de bens de agora para frente. Há outros juízes que entendem que isso não é necessário. Eles entendem que se o casal está de acordo em instituir aquele novo regime e se houver manifestação expressa nesse sentido no pedido de alteração feito pelo casal por meio do advogado, os efeitos do novo regime escolhido passam a viger como se fosse desde o casamento. E, portanto, não é necessário fazer uma partilha de bens, o que significa que não é necessário gastar com impostos e com as custas de processo que envolvem ali a partilha, a expedição de formal de partilha para depois registrar no cartório de registro de imóveis ou alguma coisa assim os efeitos da partilha de bens que foi feita.